Você já ouviu falar de um líder que amava tanto o seu povo que preferiu morrer de pé a viver ajoelhado? Samora Machel foi um desses raros homens. Um comandante de voz firme, sorriso largo e olhar que parecia carregar toda a esperança de um continente. Foi o primeiro presidente de Moçambique independente, o homem que enfrentou o colonialismo português, o apartheid sul-africano e até mesmo as potências que tentavam ditar o destino da África de longe das suas salas frias em Washington, Moscovo ou Paris. Mas numa noite escura de outubro de 1986, a história dele terminou. Ou talvez tenha sido interrompida à força. Naquele 19 de outubro, o avião presidencial moçambicano voltava de uma cúpula em Zâmbia. Dentro estavam Samora e vários dos seus mais próximos colaboradores. O destino era Maputo, mas o Tupolev 134 nunca chegou lá. O avião caiu numa colina em Imbuzine, já em território sul-africano, e das cinzas nasceu uma dúvida que até hoje queima como fogo. Foi acidente ou assassinato político? A versão oficial dizia que foi erro de pilotagem, mas muitos não acreditaram. Como um avião pilotado por profissionais experientes, equipado com tecnologia soviética e seguindo uma rota conhecida, poderia desviar tanto a ponto de entrar em território inimigo? E por que justamente a África do Sul do apartheid, o regime que mais temia Samora, foi o palco do desastre? O impacto da notícia foi devastador. A Rádio Moçambique interrompeu a programação com músicas fúnebres. Nas ruas, o povo chorava, não apenas pela perda de um presidente, mas de um símbolo. Um homem que ousou sonhar com uma África soberana, livre de dependências e subordinações. Samora Machel não era apenas um político, era um guerreiro da alma africana, um construtor de consciência. Ele acreditava que a independência verdadeira não estava em hinos ou bandeiras, mas na mente e no coração de cada africano. Por isso incomodava tanto, aos inimigos dentro e fora do país. Hoje, quase 4 décadas depois, as perguntas continuam no ar. Houve manipulação do trajeto? Um falso sinal de rádio que enganou o avião? Ou forças poderosas decidiram que aquele homem já tinha ido longe demais? Neste vídeo, vamos juntos investigar o que realmente aconteceu naquela noite. Vamos revisitar os documentos, as versões, as mentiras e os silêncios, porque entender a morte de Samora Machel é também entender o medo que o sistema tem de uma África livre. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e prepara o coração. Porque o que vem a seguir não é apenas uma história triste, é um lembrete de que a luta pela verdade nunca cai do céu. Ela precisa ser conquistada. Para entender o que aconteceu naquela noite trágica, de 19 de outubro de 1986, é preciso olhar para muito além do acidente, porque Samora Machel não caiu do céu por acaso. Ele caiu dentro de um tabuleiro de poder onde cada movimento era calculado com precisão cirúrgica. Naquele momento, a África vivia um dos períodos mais tensos da sua história recente. O apartheid ainda era uma ferida aberta. A África do Sul era governada por um regime racista que via em qualquer líder negro uma ameaça existencial. Samora, por sua vez, não tinha medo. Ele denunciava abertamente o sistema, dava abrigo a guerrilheiros que lutavam pela libertação na África Austral e dizia, em alto e bom som, que Moçambique não seria vassalo de ninguém. Essa postura custou caro. O país, recém-saído do colonialismo português, tentava se reconstruir do zero. Faltava infraestrutura, havia fome, pobreza e uma guerra civil brutal. A Renamo, um grupo rebelde armado e financiado pelo regime do apartheid e pela antiga Rodésia, atacava vilas, destruía estradas e espalhava o terror. Era uma estratégia clara: desestabilizar Moçambique por dentro, punir o país por apoiar a libertação dos vizinhos e enfraquecer Samora até o limite. Mesmo assim, ele resistia, e resistia com uma energia quase sobrenatural. Falava nas praças, nos campos, nas universidades, pedia ao povo união, consciência e coragem. Dizia que a independência era uma luta contínua. A libertação não é um ato único, é um processo sem fim, repetia. Mas o poder tem medo de quem desperta consciências, e Samora despertava multidões. Naquela noite, o avião presidencial,
um Tupolev 134 de fabricação soviética, decolou de Lusaka, na Zâmbia, após uma cúpula entre líderes africanos. A bordo estavam ministros, conselheiros e membros da tripulação soviética. O voo seguia normalmente até que, segundo registros oficiais, algo estranho aconteceu. O avião desviou da rota e, em vez de seguir para Maputo, começou a se aproximar do território sul-africano, numa região montanhosa chamada Mbuzini. Pouco depois das 21 horas, ele caiu violentamente numa colina. Samora Machel e 33 pessoas morreram. Logo nas primeiras horas, o choque tomou conta de Moçambique. A Rádio Moçambique parou toda a programação para tocar músicas fúnebres. O país inteiro entrou em silêncio. O governo sul-africano, liderado por P.W. Botha, foi o primeiro a se pronunciar, alegando que o acidente havia ocorrido por erro de navegação da tripulação soviética. Essa explicação soou conveniente demais. A Comissão Margo, chefiada pelo juiz Cecil Margo, o mesmo que já havia servido nas Forças Aéreas da África do Sul e de Israel, foi encarregada da investigação. Ela concluiu que a causa do desastre foi erro humano. Mas havia muitos buracos nessa história. Primeiro, porque os soviéticos que pilotavam o avião eram altamente treinados e tinham um histórico impecável. Segundo, porque as caixas pretas revelavam inconsistências que nunca foram devidamente explicadas. Do outro lado, Moçambique e a União Soviética começaram suas próprias investigações. As suspeitas se voltaram para um possível rádio-farol falso, um transmissor clandestino que teria emitido um sinal idêntico ao do aeroporto de Maputo, enganando os instrumentos do avião e desviando-o diretamente para o território inimigo. Essa hipótese não surgiu do nada. O regime do apartheid já tinha histórico de sabotagens sofisticadas, espionagem e manipulação tecnológica contra governos considerados hostis à África do Sul branca. E havia mais. Testemunhas locais afirmaram ter ouvido explosões antes do impacto, e militares sul-africanos foram vistos próximos ao local logo após a queda, antes mesmo das equipes de resgate moçambicanas chegarem. Coincidência? Talvez, mas difícil de engolir. Enquanto isso, líderes africanos como Julius Nyerere, da Tanzânia, e Kenneth Kaunda, da Zâmbia, foram categóricos. O regime do apartheid tinha sangue nas mãos. Para eles, a morte de Samora Machel não podia ser tratada como um simples acidente aéreo. Era uma execução política, uma forma de calar uma das vozes mais firmes contra a dominação branca na África. E havia motivos de sobra para isso. Samora desafiava abertamente o status quo, criticava a interferência estrangeira, recusava submissão ao Ocidente e também não aceitava ser usado como peça de jogo pela União Soviética. Ele era independente demais, e isso o tornava perigoso para todos os lados. Nos bastidores, rumores apontavam que Samora vinha recebendo ameaças veladas. Havia tensão dentro da própria Frelimo, com divergências entre alas políticas e militares. Mas o núcleo mais próximo dele sabia. Os verdadeiros inimigos estavam fora das fronteiras. O apartheid via nele o símbolo de um futuro que eles temiam, uma África unida, consciente e livre. Após o desastre, o corpo de Samora foi levado para Maputo. O povo saiu às ruas em pranto. A capital parou. De Maputo a Nampula, de Sofala a Gaza, os moçambicanos choravam o pai da pátria. Mas por trás das lágrimas crescia uma raiva silenciosa, uma desconfiança que atravessou décadas. A imprensa internacional repercutiu com tons diferentes. O Los Angeles Times descreveu o acidente como resultado de más condições meteorológicas. O Washington Post destacou que sua morte lançava incerteza sobre o futuro de Moçambique. Já os jornais africanos, especialmente no Zimbábue e na Tanzânia, falavam abertamente em conspiração. Nos anos seguintes, o caso Samora Machel virou símbolo de tudo o que o apartheid representava: mentiras, manipulação e impunidade. Nenhuma prova definitiva foi apresentada, mas também nenhuma dúvida foi dissipada. Até hoje, documentos permanecem classificados nos arquivos sul-africanos e soviéticos. O tempo passou, mas o silêncio oficial continua sendo a resposta mais barulhenta.
Mesmo décadas depois, há pistas que continuam a surgir. Relatos de ex-agentes, documentos secretos e confissões tardias alimentam a tese de que o avião foi, sim, desviado por sinal falso. Em 2006, o governo sul-africano chegou a reabrir a investigação, admitindo que muitas perguntas nunca foram respondidas. Mas o caso, como tantos outros na história africana, acabou se perdendo entre relatórios, diplomacia e conveniência política. Por trás de cada versão há um padrão. Sempre que um líder africano se levanta com coragem e fala de soberania, justiça e unidade, o sistema reage. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Amilcar Cabral e agora Samora Machel, todos enfrentaram o mesmo destino. Não é coincidência, é estrutura. A morte de Samora não foi apenas a queda de um avião. Foi o colapso de um sonho interrompido, um golpe simbólico contra a África que começava a se erguer com dignidade. E talvez por isso, tantos tentem empurrar o caso para o esquecimento, porque lembrar Samora é lembrar que a liberdade africana ainda incomoda muita gente poderosa. Hoje, quase 40 anos depois, a pergunta continua ecoando como um trovão na história africana. Samora Machel foi mesmo vítima de um acidente ou de um assassinato político cuidadosamente orquestrado? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, porque a verdade sobre líderes como Samora raramente cabe nos relatórios oficiais. A verdade mora nas entrelinhas, nas contradições, no medo que o poder tem de um povo que desperta. O que sabemos é que Samora Machel incomodava. Incomodava porque falava de igualdade num continente saqueado. Incomodava porque acreditava que a independência não era só uma bandeira hasteada, mas a libertação real das mentes e das estruturas. Incomodava porque queria que Moçambique e toda a África deixassem de ser dependentes das mesmas potências que antes as escravizaram. E quando um homem assim se torna símbolo, ele passa a ser perigoso. Não por suas armas, mas pelas ideias. E ideias, quando plantadas no coração de um povo, não morrem com o corpo de quem as disse. Samora foi silenciado fisicamente, mas sua voz ecoou, e ainda ecoa, em cada jovem africano que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Os poderosos podem ter derrubado o avião, mas nunca conseguiram derrubar a semente que ele deixou. A semente da consciência, a semente da dignidade, a semente da África que não se curva. E é por isso que o silêncio em torno de sua morte é tão ensurdecedor, porque reconhecer que Samora foi assassinado seria admitir que o projeto colonial nunca terminou, apenas mudou de forma. Hoje ele não usa mais farda, mas terno. Não aponta armas, mas controla economias. Não invade territórios com tanques, mas com dívidas, contratos e ajudas humanitárias. A luta de Samora Machel continua viva, porque a África continua lutando para existir de pé. E cada vez que um africano decide estudar a sua história, questionar o que lhe foi ensinado e recusar a narrativa dos vencedores, ele continua a luta de Samora. Então, se tu acreditas que essa história não pode ser esquecida, se tu acreditas que a verdade precisa ser contada com coragem e sem filtro, compartilha esse vídeo. Mostra para quem ainda pensa que a independência foi o fim da luta, quando na verdade foi só o começo. E antes de sair, deixa o teu like e comenta aqui o que tu achas sobre o caso Samora Machel. Acidente ou assassinato? E se inscreve no canal Fronteiras, porque aqui a gente não conta as histórias como elas foram escritas pelos dominadores. A gente conta como elas foram vividas pelo nosso povo. A memória de Samora Machel não pertence aos livros, nem aos arquivos secretos. Ela pertence a nós. E enquanto houver quem conte a sua história, ele nunca terá morrido.